Quando Deus levanta uma voz, multidões respondem. No lançamento das obras do apóstolo Honório Coutinho, a sala plenária ficou pequena diante da sede espiritual. Foi necessário abrir 2 salas extras, e até essas ficaram lotadas. Corredores tomados por pessoas que não queriam perder o que o Senhor estava fazendo. Ali não era apenas o lançamento de livros, era o cumprimento de um propósito eterno. Palavras ungidas. Vidas tocadas. Um mover do céu sobre a terra. As obras já começaram a impactar uma geração. Apóstolo Honório, primeiramente Brasil e agora Moçambique, com o acréscimo de mais 2 obras, somando assim uma pentalogia, algo épico em Moçambique. O que o apraz dizer neste momento? É uma honra, é um privilégio ser usado por Deus para trazer um material que primeiramente vai ser útil para os ministros do Evangelho, precisam ser equipados com ferramentas que possam ajudar com que cada um deles tenha um ministério robusto, um ministério visionário, um ministério que responda à visão de Jesus Cristo que deixou aqui na terra, que é o seu reino a ser expandido na terra e nos corações dos homens. E também para o corpo de Cristo para trazer equilíbrio. Como conseguem ver, estas são 5 obras, é algo inédito em Moçambique, é uma pentalogia, são 5 obras autônomas, individualmente, mas que fazem um todo coerente. Estas 5 obras, na verdade, seriam vistas como um curso que muitos ministros do Evangelho nunca tiveram e que poderão ter uma base para o seu ministério poder crescer. Aqui temos muita informação, por exemplo, ligada a vários aspectos ministeriais, desde o código de ética, que é muito importante. Vivemos numa sociedade conturbada por violência, por desastres, mortes, guerras e, acima de tudo, pela instabilidade que o próprio país vive. E tendo ministros do Evangelho, sendo eles líderes espirituais, é muito importante que eles tenham esses valores morais bíblicos para incutir na sociedade a partir dos crentes que participam dos cultos. Porque um bom cristão também é um bom cidadão. E, acima de tudo, nós não somos deste mundo. Pertencemos a um reino, que é o reino de Deus, que é um reino de paz, que é um reino de amor. O que o mundo carece hoje é de paz, é de amor, porque o mundo é muito egoísta, é muito cada um por si e Deus por todos. Mas em Cristo nós encontramos essa reconciliação entre Deus e o homem, que nos dá o amor com o qual amamos o nosso próximo. Então, aqui temos, por exemplo, o Código de Ética do Ministro, que é o primeiro livro. Este trata das diretrizes que norteiam a conduta dos líderes religiosos, entre aspas, ministros do Evangelho, que é muito importante. Por exemplo, hoje não basta só ter unção para curar doentes, expulsar demônios. É importante ter uma postura que represente a Cristo. O nosso caráter é como se fosse um contentor dos dons. Olha para o caráter como se fosse um copo que contém água. Parte-se o copo, perde-se a água, entorna-se a água. O mesmo também acontece com o nosso caráter. Se o caráter do ministro não for edificado, transformado, não importa quantos dons ele tenha, ele pode perder o seu ministério, pode perder a sua credibilidade e, enfim, desagradar a Deus. Por isso que esta obra veio para ajudar a resolver este problema. Daí temos sucesso e durabilidade. Os ministros que tiverem acesso a ler esta obra, estudar esta obra, terão seus ministérios protegidos até Jesus voltar e terão ministérios geracionais que vão durar mesmo depois deles. Porque o ministério é algo geracional, é um legado de Cristo que deixou com os seus apóstolos e passou até a nós, temos que passar também para os outros. E esta obra é muito importante nesse aspecto. Temos também a segunda obra, que é a Epístola Ministerial. Esta obra é muito essencial porque trata do mandato, da missão e da mensagem. Aqui, para o crescimento da igreja e para a expansão do reino de Deus, é necessário que os ministros do Evangelho saibam qual é a mensagem original que Jesus deixou conosco. Hoje em dia, por exemplo, qualquer pessoa diz, eu vou pregar o Evangelho, mas qual é o Evangelho? Jesus nos deixou uma mensagem muito clara, que é a mensagem do reino de Deus. Antes da sua crucificação, durante a sua vida, a propósito até, quando Cristo começou seu ministério,
a primeira pregação que ele fez no Mateus 4,17 foi: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Jesus trouxe o reino. E durante os seus 3 anos e meio de ministério na terra, a mensagem dele é centrada numa única coisa: o reino de Deus, o reino dos céus. E mesmo após a ressurreição dos mortos, ficou 40 dias depois de ser ressuscitado dos mortos, e ele falou acerca da mesma coisa. Ele nunca mudou de tópico, foi sempre o reino. Agora, aqui veremos as dimensões do reino de Deus, compreenderemos qual é a missão que como ministros temos, qual é o mandato que Cristo nos deu, que é de fazermos discípulos, expandir o seu reino, e acima de tudo a mensagem. Esta obra vai trazer convicção aos corações dos ministros, para que saibam que estamos a pregar a mensagem certa, no momento certo, e que ao fim do dia seremos julgados com base na mensagem que nós pregamos. Lembra-se que a fé vem para ouvir a palavra de Deus. Mas qual é a mensagem que tem que ser ouvida? É a mensagem do reino. Então esta obra é muito importante para delinear o escopo da mensagem que os ministros do Evangelho devem pregar no mundo inteiro. Daí, muito importante. E temos também a terceira obra, que é crescimento ministerial. Esta obra trata de uma abordagem estratégica para o crescimento do ministério. E aqui eu não fui egoísta. Estas obras são fruto da Escola do Ministério. Tenho tido com muitos ministros do Evangelho que vêm pedindo: apóstolo, gostava de saber como posso fazer crescer o meu ministério. E esta obra vai ajudá-lo a saber como planear. Um dos problemas que a igreja tem hoje é que muitos ministros do Evangelho não planeiam. Acordam de manhã, vão à igreja, pregam, depois voltam para casa. Mas está a ver, não há crescimento sem planificação. A Bíblia diz: onde não há visão, o povo perece. Esta obra vai ajudar o ministro a compreender o que é uma visão. A visão é um ponto de chegada antes da partida. Se nós falarmos na visão, tudo que vamos fazer não vai ter nenhum efeito. A visão é a imagem do futuro que nós captamos antes de chegarmos a esse futuro. Esta obra vai ajudar o ministro a visualizar seu ministério e a idealizar um ministério crescente e saber criar estruturas e sistemas que façam o ministério funcionar. É muito importante. E temos a terceira obra, a quarta obra, que é a palavra e o Espírito. Esta obra é uma ferramenta muito essencial, é um guia essencial para o ministro do Evangelho que desejam pregar e ensinar com eficácia. Por exemplo, os que não tiveram oportunidade de aprender sobre homilética, apologia e hermenêutica, vão poder aprender com base nesta obra. Ou seja, o curso que alguém levaria 4 anos para fazer na Universidade Teológica, vai poder aprender em apenas um livro. Será uma bênção muito grande. Aqui tem princípios de como é que Jesus e os seus apóstolos pregavam e a sua mensagem tocava nos corações, transformava vidas. Não basta só pregar, tem que haver resultados. Daí que a obra vem como pregar e ensinar com resultados. E por fim temos esta obra, a unção e a fé. O meu primeiro livro intitula-se O Remédio de Deus, como receber e manter a cura divina. Mas aquele era na perspectiva do doente, na perspectiva do receptor, não é? De quem está doente quer receber a cura, da pessoa a quem é ministrada a cura. Esta obra é na perspectiva do ministro, de quem ministra a cura. Como podemos ministrar cura aos enfermos e libertação aos cativos. E aqui apresento 2 princípios que Jesus usava, temos apóstolos usavam, que foram a unção e a palavra da fé. Como é que cada um destes pode ser operacionalizado de modo a trazer cura ao nosso mundo. E esta obra não é só para ministros do Evangelho, mas para os crentes no geral. Temos irmãos que trabalham nos hospitais, unidades penitenciárias, tem muita gente doente e enferma no mundo. E com esta obra vamos poder aprender como prestar os primeiros socorros às pessoas mais necessitadas, como ministrar cura e libertação. Importa salientar o seguinte, que estas obras não são só para ministros do Evangelho, são também para o corpo de Cristo. Os cristãos, os crentes, precisam de ter estas obras para poderem saber que estamos no caminho certo, também poderem ter um equilíbrio que os torne cristãos eficazes. Não só ir à igreja, sentar no banco, mas também serem equipados para a obra do ministério, conforme Paulo descreveu. Portanto, é um manancial de revelações que literalmente vão mudar a vida de muita gente. E finalmente dizer o seguinte, estas obras são um todo, embora sejam unitários, é uma pentalogia, mas são um todo.
Em outras palavras, o primeiro livro, o Código de Ética do Ministro, deve ser o primeiro a ser lido. Vocês têm que haver uma ordem aqui, porque se for a ler a última obra e receber a unção de cura, libertar enfermos, os doentes, os oprimidos, expulsar os demônios, curar os enfermos, sem o equilíbrio do caráter, pode perder tudo. Por isso que neste livro vai aprender, por exemplo, o que fez com que grandes homens de Deus caíssem e o que fez com que os outros tivessem sucesso. Essa era uma bênção muito grande. Então, tem que ler essas obras de uma forma sequenciada. A primeira, depois a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Eles formam um volume. Daí que o primeiro livro é o volume 1, o segundo, o volume 2 e até ao último livro, que é o volume 5. São um todo e devem ser tidos, na verdade, vistos como um todo. Para os ministros do Evangelho que nunca tiveram por de ir a um curso teológico, será uma grande, será uma ferramenta de mais-valia para eles. E para os que já foram, aqui terão ensinamentos práticos que, se calhar, lá não aprenderam, ou aprenderam uma questão de uma luz ainda mais profunda. Portanto, espero que esses livros tragam uma autêntica revolução espiritual em Moçambique, em África, na Europa, na Ásia. E o reino das trevas será saqueado, o inferno será estremecido, o reino de Deus populado e muitos ministros do Evangelho vão crescer. A Igreja de Cristo na Terra vai ser tremendamente abençoada com base nestas obras. O lançamento deste livro acontece numa altura em que os moçambicanos procuram ouvir uma mensagem de paz para a consolidação da união entre os moçambicanos. Na sua opinião, enquanto apóstolo e escritor, qual deverá ser o papel dos líderes religiosos no nosso país e o impacto que espera que esses livros tenham para a consolidação da paz e união entre os moçambicanos? Bem, falando da paz, temos que compreender uma coisa. Jesus é o príncipe da paz. Esse é o nome dele. O nome dele será chamado Deus Eterno, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E o ministro do Evangelho, ele é o promotor da paz. A paz não é uma coisa, não é um objeto, a paz é alguém, o nome dele é Jesus. E o papel do ministro do Evangelho, na verdade, é trazer a paz de Cristo aos corações dos homens. Porque, por exemplo, assina-se um memorando de entendimento entre dois grupos beligerantes, ou dois ou mais, e a paz só fica no papel. Depois daquela assinatura de acordo de paz, temos depois as pessoas que assinaram o acordo, se elas não têm a paz dentro delas, a paz fica no papel. Depois podem voltar novamente à luta, à guerra, e voltamos a uma violência. Portanto, o ministro do Evangelho, ele deve ser um instrumento de Deus para trazer, primeiro, a paz de Cristo aos corações dos homens, por meio do ensino do Evangelho do Reino de Deus, e segundo, cultivar este ambiente de paz entre os crentes e também na comunidade, porque sem paz não há desenvolvimento, sem paz não há educação, sem paz não há progresso. Portanto, nós somos os primeiros a promover a paz. Então, eu creio que com estas obras a igreja vai crescer e muita gente vai ficar consciencializada sobre a importância da não violência, sobre a importância de amar ao próximo, porque a questão da guerra surge por causa do egoísmo dos homens. Um quer ter mais do que os outros, e quem não tem, sendo-se ofendido, ataca os outros. Portanto, o amor ao próximo e a paz de Cristo vão trazer esse equilíbrio. Nós tenhamos uma sociedade mais pacífica, mais sadia, e um Moçambique que está cheio de paz. Eu creio que é possível, mas só é possível quando a paz de Cristo entrar no coração de todos os moçambicanos. Sem Cristo no coração e sem a paz dele, a paz só vai ficar no papel. Apóstolo Honório, o auditório principal está lotado, o anexo 1 também, e a equipe teve que organizar-se para dispor mais de 2 salas. Como é que o apóstolo se sente sabendo que o local está cheio e tivemos que alocar mais 2 salas para poder abrigar mais irmãos, e ainda há irmãos fora, e sabemos que também há irmãos que estão aqui dos Estados Unidos, há irmãos que estão a acompanhar por meio da televisão, das nossas plataformas digitais. Como é que o apóstolo se sente sabendo disso? Sinto-me lisonjeado, é uma honra grande, toda a glória e honra para o Senhor Jesus. Nós alugamos 2 salas e elas ficaram automaticamente lotadas, e nos cederam mais uma sala, ficou lotada também, e, portanto, e tem mais gente que gostava de vir cá e que não teve acesso a entrar nas salas. Quero dizer a todos que não puderam entrar que teremos uma outra sessão para os irmãos no outro fórum, se calhar na igreja,
e dizer aos que vieram, Deus vos abençoe muito. Sinto-me muito satisfeito na qualidade de apóstolo e também de escritor. É uma honra grande ter uma adesão muito enorme de irmãos que vêm da Europa, que vêm da América, Estados Unidos da América, que vêm de Angola, de vários países, só para participar deste lançamento destas 5 obras. Quero vos agradecer muito e aos estimados leitores. Ficarei mais feliz se vocês lerem estas obras e enviarem vossos testemunhos de como elas mudaram a vossa vida. A maior alegria de um escritor é que os seus livros sejam lidos e veja a transformação que a informação contida nos livros produz na vida daqueles que leem. E quero ver isso em vocês. Deus vos abençoe. E muito obrigado pelo vosso amor. Publiquem esses livros, falem dos livros e digam aos outros o impacto dessas obras. Para todos os ministros do Evangelho, os crentes do mundo inteiro, o lançamento é hoje, mas os eventos não terminam. Teremos mais outros eventos. Temos livros no Amazon, também no GC Publications para vocês. Adquiram, será uma bênção grande. Deus vos abençoe. E acima de tudo, obrigado ao Senhor Jesus pela inspiração e ao Espírito Santo também, que me tem ajudado a escrever estas obras e lançá-las para o mundo. Adquira os nossos livros na livraria digital OGC Publication, nas livrarias físicas Kindle e na Amazon, e permita que a sabedoria espiritual transforme a sua vida. Em nosso site, você encontra obras que vão além da leitura. São livros que nutrem a alma, elevam o espírito e trazem paz ao coração. Não espere mais para começar sua jornada de autoconhecimento e espiritualidade. Adquira os nossos livros na livraria digital OGC Publication e descubra os livros que podem transformar sua vida.